Com mais de 100 quilômetros quadrados e pouco mais de 500 mil habitantes, a capital de Portugal é uma das mais procuradas por estrangeiros para viver. Para você ter uma ideia, dos pouco mais de 500 mil habitantes na cidade, quase 300 mil são imigrantes. Só no primeiro semestre de 2022, Portugal chegou a registrar 133 mil novos imigrantes, 22 mil a mais do que nos 12 meses de 2021. Em Lisboa, 78 mil são brasileiros. Isso acontece porque a entrada de estrangeiros em Portugal foi bastante facilitada nos últimos anos pelo governo. Medidas como a criação e facilitação de vistos para pessoas que querem procurar empregos no país, nômades digitais e estudantes universitários fez com que Portugal virasse um dos destinos preferidos de imigrantes, e Lisboa foi um dos principais alvos. Lisboa tem atraído muita atenção nos últimos anos. Seu clima, educação, saúde, acolhimento são alguns dos principais motivos, mas a verdade é que a cidade pode estar se tornando vítima do seu próprio sucesso. E aí, será que ainda vale a pena ir para Portugal? Quanto é o custo de vida e emprego? Descubra isso e muito mais no canal Enigma do Mundo. Aproveite e se inscreva no canal. Com a chegada de tanta gente, os problemas começaram a aparecer. As moradias passaram a ser insuficientes, os aluguéis ficaram extremamente caros e muitas pessoas começaram a perceber que morar e trabalhar em Lisboa não é o mesmo sonho que é vendido por aí. Um estudo apresentado pela CIA Lords calculou o custo de vida na cidade em mais de 1.000 euros negativos. Isso quer dizer que para quem recebe o salário médio de Lisboa, hoje é praticamente impossível sobreviver, se não em situações precárias ou em moradias divididas com várias outras pessoas. Então, os portugueses estão sendo expulsos da sua própria capital. Os que chegaram para trabalhar estão voltando para casa e a cidade está ficando cada vez mais parecida com as grandes metrópoles das quais as pessoas estão fugindo. Mas será que isso é suficiente para derrubar Lisboa? Afinal, o que ainda atrai as pessoas para lá? Quais são os principais problemas que preocupam a cidade hoje? E será que esses problemas podem ser a ruína de Lisboa? Continua aí, que é exatamente isso que eu vou te contar neste vídeo. Lisboa é o destino dos sonhos. A capital de Portugal é conhecida mundialmente pelo clima ensolarado, a população amigável, as praias paradisíacas e as paisagens históricas. É o tipo de lugar para quem gosta de cultura e natureza, mas também não abre mão dos benefícios da vida urbana, ou seja, a cidade agrada todo tipo de pessoa. E para melhorar, ainda é considerada um dos destinos mais baratos da Europa. No quesito férias, Lisboa perde só para Atenas, na Grécia. Segundo o Post of Travel Money, uma visita de 2 dias em Lisboa, considerando estadia de 2 noites para um casal em um alojamento de 3 estrelas, mais bebidas, jantar, passeio turísticos e transporte, custa em torno de 218 libras esterlinas, o que equivale hoje em média de R$ 1.400. Uma viagem parecida em Roma, que ocupa o 10º lugar na lista, custaria em torno de R$ 2.000. E os atrativos de Lisboa com certeza não estão atraindo só turistas. Quando você encontra uma cidade onde pode viver com uma qualidade de vida consideravelmente melhor, sem precisar pagar os preços europeus para isso, a vontade de ficar é incontrolável. E é isso que tem acontecido. Muitas pessoas exageram, mas na cidade tem uma boa chance de ter uma vida boa, segura e feliz, diferente do que acontece em grandes metrópoles ao redor do mundo, como Nova York e São Paulo. Fora a educação portuguesa, que é bastante recomendada mundo afora, desde as escolas públicas até as faculdades particulares são conhecidas pelo ensino de excelência. É por essas razões que Portugal, como um todo, tem registrado taxas altíssimas de imigração. Hoje, segundo a CNBC, a quantidade de cidadãos estrangeiros em Portugal
já chega a mais de 714 mil. Esse número é um recorde. Em 2021, os imigrantes já representavam cerca de 7% da população. Só os brasileiros representam quase um terço dos imigrantes e formam a maior comunidade estrangeira do país. Mas não são só os brasileiros que se dedicaram a morar em Portugal. Moradores de países da própria União Europeia e até mesmo dos Estados Unidos também fizeram as malas. The Wall Street Journal diz que o número de americanos em Portugal quase triplicou na última década, chegando a quase 7 mil. E por que eles estão deixando os Estados Unidos? É simples, muitos dos que decidiram trocar o sonho americano pelo português foram atraídos pelo custo de vida mais baixo, saúde, clima ensolarado, incentivos fiscais e facilidade para conseguir um visto residencial. Tudo que nos últimos tempos ficou muito mais fácil para os americanos que trabalham à distância viverem em países europeus como Portugal por conta do equilíbrio do dólar e euro, que em julho de 2022 atingiram a paridade pela primeira vez em 20 anos. Boa parte dos estrangeiros que se mudam para Lisboa são nômades digitais, pessoas que não precisam estar fisicamente no escritório. Por isso, perceberam a oportunidade de viver uma qualidade de vida melhor ou igual, pagando menos por isso. Para os que vêm de fora e recebem em moedas fortes, é muito vantajoso morar em um lugar como Lisboa. A cidade hoje parece um verdadeiro paraíso e para essas pessoas realmente é, mas a Lisboa dos sonhos está longe de ser um consenso geral. Segundo um estudo da seguradora CIA, Lisboa foi considerada a terceira cidade mais cara do mundo para se viver. Eu sei que isso parece contradizer todo o papo de custo de vida mais barato que atrai os estrangeiros, mas eu vou te explicar por que faz sentido. Lisboa é realmente uma cidade barata, mas para quem vem de fora. O problema real é para os que dependem do salário português para viver. De acordo com o estudo da CIA, levando em conta os preços de aluguel, custo de vida e salário, ficam faltando 1.149 euros para a conta fechar. Isso é cerca de 6,2 mil reais faltando todos os meses. No cálculo foram levados em consideração os preços de aluguéis no centro da cidade, custo de vida e o salário médio dos trabalhadores. Um apartamento de 3 quartos no centro sai um pouco mais de 1.600 euros e o custo de vida fica ali nos 561 euros. Tudo isso para bancar com um salário de 1.037 euros. Isso que nem está incluso no cálculo o preço da educação para as crianças, que sairia em torno de 500 euros para cada. E não pensa que a conta seria um pouco diferente para uma pessoa solteira e sem filhos. Um apartamento de 1 quarto no centro não sai por menos de 850 euros. Muitos brasileiros que saíram para trabalhar em Lisboa logo foram atingidos por essa realidade. Em 2019, a Veja publicou uma reportagem que preocupou os que estavam planejando se mudar para a cidade. Na matéria, quando o sonho de imigrar para Portugal vira um pesadelo. A revista reuniu uma série de depoimentos de brasileiros que foram desiludidos pelo sonho português. Marina Lamar foi uma delas. A capixaba contou que deixou o Brasil em 2018, procurando um lugar mais seguro e onde a educação para seus filhos fosse mais barata e de qualidade. Mas ela e o marido logo foram atingidos pelos salários baixos e os aluguéis altíssimos. Então, no final, eles e os 3 filhos acabaram tendo que morar de favor no apartamento de uma amiga e precisando de ajuda dos parentes para pagar as passagens de volta para o Brasil. Ana Duarte foi outra desiludida. Mulher de 43 anos, em Lisboa, em 2016, pronta para fazer seu mestrado, arrumar um bom emprego e viver bem. Mesmo enviando mais de 300 e-mails com seus currículos, não conseguiu um bom emprego e por isso pretendia tentar uma bolsa em outro país europeu assim que terminasse o curso. Acontece que o país não é lá uma maravilha para encontrar trabalho, pelo menos os mais qualificados e principalmente para estrangeiros. Apesar de se tratar de um país que também fala a língua portuguesa, as leis e costumes são muito diferentes dos brasileiros. A realidade é outra e o custo de vida é em euro. O que não faltam são vagas
em comércio, serviços de limpeza e em setores de turismo, mas em sua maioria esse é o tipo de emprego que não paga nenhum aluguel. Para conseguir uma boa posição no país é preciso ter um diploma válido em território português, o que exige uma série de burocracias, fora que também depende muito de sua área de atuação. Existe oportunidade de trabalho com qualificação em Portugal. Alguns setores, inclusive, sofrem com falta de mão de obra, mas como os salários são muito baixos, as pessoas precisam morar longe da cidade, sair de casa às 5 horas da manhã para chegar de volta às 23 horas, o que dificulta muito. A tecnologia da informação, por exemplo, é uma área que está muito em alta no país inteiro, mas dependendo da sua formação, é bem provável que você se junte a muitos portugueses que estão deixando Lisboa ou até mesmo o país em busca de oportunidades melhores em outros lugares da Europa, fora os muitos estrangeiros que estão voltando para casa ou vivendo em situações de precariedade, e os brasileiros que estão bem incluídos nesse problema. O programa de apoio ao retorno voluntário e reintegração, que oferece ajuda para os imigrantes que querem voltar para casa e não têm recursos para isso, apoia em sua grande maioria brasileiros. Em 2019, recebeu mais de 400 candidaturas de pessoas daqui, e em 2020 os brasileiros representavam 97,9% dos pedidos por ajuda. Ou seja, as coisas em Lisboa não estão tão fáceis quanto parece para o imigrante. E não são só os estrangeiros que estão infelizes com a cidade. O princípio da oferta e demanda é simples. Quanto mais demanda e menos oferta, mais altos são os preços. É esse problema que assola o mercado imobiliário de Lisboa. A cidade não tem moradia infinita. Pelo contrário, na medida que tanta gente foi chegando, menos moradias disponíveis sobraram. E, com isso, os preços de compra e aluguel foram lá para cima. De acordo com o relatório do FMI, os preços de aluguéis mais do que duplicaram desde 2013 em Lisboa. Foi a maior alta da Europa. Hoje é impossível alugar um apartamento no centro da cidade por menos de 850 euros. Isso um apartamento de um quarto. Se você tem uma família e precisa de algo com 3 quartos, por exemplo, esse preço já sobe para 1.700 euros. Se você aceita morar afastado do centro, pagará valores mais baixos, a partir de 650 euros em um apartamento de um quarto e um banheiro, 100 euros em um apartamento de 3 quartos, mas é um sacrifício por outro, já que é muito provável que acabe morando longe do trabalho. Por isso existe um movimento muito grande de adultos voltando para a casa dos pais, optando por alugar quartos ao invés de lugares individuais ou simplesmente indo embora. O que está acontecendo é que os estrangeiros com mais dinheiro estão expulsando os lisbonenses da cidade, mesmo sem querer. Em conversa com uma portuguesa, a pressão do imobiliário é brutal em Lisboa, seguido por Porto, Braga, Guimarães e Aveiro, que também são cidades muito procuradas. Os preços em 10 anos dispararam para níveis impossíveis para a classe média e baixa. Os jovens e estudantes universitários que moram em Lisboa, onde estão as melhores universidades, sofrem muito. O valor de um quarto sem nada de especial está próximo do salário mínimo. Muitos abandonam o ensino superior por não conseguirem acompanhar financeiramente os custos da habitação, universidades e o mínimo necessário para viver. É um drama o que se vive em Portugal, mas principalmente em Lisboa. Ela também nos contou uma situação em que seu filho precisou passar um fim de semana em Lisboa para fazer uma visita escolar. Ele teve que fazer entrevistas com pessoas na rua, mas especificamente na Baixa de Lisboa, que é o centro da cidade, e foi difícil encontrar alguns portugueses para entrevistar. Então não é à toa que a visão de alguns portugueses sobre pessoas de fora não seja das melhores. Isso acaba, inclusive, sendo um prato cheio para situações xenofóbicas. No relatório estatístico anual de 2021 do Observatório dos Imigrantes, o povo português, em dado momento, parece favorável à entrada de estrangeiros no país. Quando perguntados se Portugal se tornou um lugar melhor ou pior com a vida de pessoas de fora, por exemplo, as respostas se mostraram acima da média nos últimos anos, demonstrando uma tendência positiva. Entretanto, na hora de responder sobre o maior problema que a União Europeia precisa enfrentar nos últimos anos, a imigração ficou no top 4 dos portugueses. De acordo com a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, denúncias de casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal aumentaram 433% desde 2010.
2017. E os problemas do país e de sua capital não acabam por aí. O alto custo de imóveis e os salários abaixo da média europeia têm causado a famosa fuga de cérebro, que é quando jovens recém-formados se mudam para outros países para conseguirem melhores oportunidades de carreira, o que acaba deixando o mercado português carente de bons profissionais. Se quiser construir uma carreira na cidade ou em qualquer outra de Portugal, é preciso pesquisar bastante, montar uma boa reserva financeira, ir bem preparado e disposto para lidar e resolver todas as burocracias necessárias para ter uma carreira ou até mesmo abrir um negócio por lá, o que é uma ideia interessante. Lisboa, de fato, é um lugar incrível e não deve sumir do mapa tão cedo. E aí, o que você acha de tudo isso que está acontecendo em Lisboa? Comente aqui embaixo e dá uma olhada no que o pessoal está falando sobre isso. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.